Oi, gente, tudo bem? Eu sou Dani Pacheco, estou aqui para falar com vocês sobre o último filme que eu vi. O último filme que eu vi foi Marighella, que é o primeiro filme dirigido pelo nosso grande Wagner Moura. Então, é um filme que eu assisti no Festival de Lisboa e Sintra de Cinema, um festival que está rolando aqui em Portugal agora em novembro, termina no dia 24. O filme foi exibido domingo no Teatro Tivoli. Eu fui com uma amiga minha. Foi uma exibição que contou com a participação do Wagner Moura e do Felipe Braga, que são... O Felipe Braga é o roteirista, junto com o Wagner Moura. O elenco não pôde estar presente, mas os dois estavam lá, o que foi ótimo. Porque antes do filme ser exibido, eles falaram um pouquinho, apresentaram um pouquinho do filme pra gente, rapidinho. O filme foi exibido, aí o filme tem cerca de 2 horas e 30, 2 horas e 35 de duração. Depois da exibição do filme, eles voltaram e teve um Q&A, né, tinha um mediador e depois algumas pessoas da plateia fizeram perguntas. Então, o filme do Marighella é um filme que ele começou a ser produzido, ele começou a ser desenvolvido em 2013, foi gravado em 2017 e foi lançado agora no Festival de Berlim, no início do ano, em fevereiro, que aí contou com o elenco e tudo mais. É um filme que, de maneira assim, não foram muitas pessoas que viram, e as pessoas que viram, pelo menos da crítica internacional, não tem muitas críticas disponíveis no Rotten Tomatoes, por exemplo, tem nem 10 críticas lá, mas é um filme que está com uma nota até relativamente alta no Rotten Tomatoes, está com mais de 80% de aprovação, mas é um filme que tem uma recepção mista para positiva, se a gente for olhar as críticas todas assim. Mas é um filme assim que é consenso de que, assim, para a estreia do Wagner Moura na direção, foi muito boa, assim, foi uma estreia promissora para ele. E eu concordo que ele fez um trabalho muito bom nesse filme. Técnico, assim, de fotografia, a direção dele também, direção dos atores, o figurino, a ambientação, cenário. Um filme muito bem feito, assim. Mas vamos lá. É um filme que seria lançado agora em novembro, no Brasil, mas por causa de problemas com a Cine, o filme não teve a estreia cancelada. Tava com cartaz, tudo pronto, divulgação, perfil em rede social, site e tudo mais. Mas teve esse problema com a Cine, o filme não teve estreia cancelada, não tem nenhuma previsão de estreia no Brasil, mas Wagner Moura disse no festival que ele quer muito que o filme seja lançado nos cinemas em 2020, no ano que vem. Então, vamos ver se vai ser lançado mesmo no cinema, depois vai pra Globo, né, porque é um filme da Globo Filmes, igual rolou com o filme do Tim Maia, também aconteceu isso, foi pro cinema e depois foi pra Globo, pra televisão, ou se vai só pra televisão, não vai rolar estreia no cinema, ou se ele vai acabar no cinema, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, vamos lá, é um filme que ele acompanha a vida, é um filme biográfico do Carlos Marighella, baseado numa biografia dele. Carlos Marighella, para quem não conhece esse nome, eu conheci antes de assistir ao filme, assim, do filme ser lançado, eu admito, assim, que eu não lembrava do nome dele, assim, não lembro nem se na escola algum professor de história mencionou, eu lembro da gente estudando muito, a gente estudando militar, mas eu não lembro de mencionar o nome dele. Não lembro, pode ter mencionado eu que não me lembro, mas eu não me lembro. Então, eu tive que pesquisar bastante antes de ver o filme, depois de ver o filme, eu acabei lendo mais um pouco, para ver, né, as mudanças que foram feitas, ou o que realmente foi fiel ou não. O Carlos Marighella, ele morreu há 50 anos, né? Ele morreu em 69. Ele foi assassinado. E ele é uma figura bem controversa da história do Brasil, porque enquanto muitas pessoas consideram ele um herói, um nome para ser lembrado de forma positiva, tem pessoas que acham que ele lutava contra a ditadura, mas ele era um terrorista, ele era um criminoso, enfim. Então, tem essa controvérsia em relação ao nome do Carlos Marighella. Mas a história dele é o seguinte, ele estudava engenharia na Bahia, largou os estudos para entrar no PCB, Partido Comunista Brasileiro, na época. Ele acreditar, isso aí era na época do Estado Novo, quando Vargas que era presidente. E tinha um governo autoritário também. Não era uma ditadura militar, mas era um governo autoritário. Então, já naquela época, como ele era da oposição, né, ele havia sido preso, torturado, se não me engano, umas 2 vezes ele foi preso, torturado, depois ele foi solto, terminou o Estado Novo, ele foi solto,
Aí ele voltou a atuar como deputado no PCB. Depois ele passou um tempo, nos anos 50, ele foi pra. Não foi pra. Foi pra Cuba ou foi pra China, não me lembro, agora esqueci para onde que ele foi, que ele se aprofundou, estudou muito a fundo a questão da Revolução Comunista e tudo mais. E ele voltou pro Brasil, continuou trabalhando como deputado, no PCB. Aí teve o golpe militar em 64 aí perto da morte dele, né, ele saiu do PCB e criou a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, que era uma aliança que acreditava que para vencer a ditadura era necessário haver uma luta armada, ou seja, era para fazer com os militares, com o governo militar, o que eles faziam com a população. Então eles eram a favor de torturar, de matar, de olho por olho com a ditadura. Mas só que assim, se a gente for pensar naquela época, né, ele resolveu criar essa aliança que tinham revolucionários com ele, mas assim, tinham muitas pessoas, mas não era nada perto do governo militar, que tinha um arsenal de armas e militares e policiais que estavam prontos para reprimir qualquer tipo de oposição, seja oposição pacífica, em jornais ou nas ruas, manifestações, professores, tudo mais, estudantes, ou seja, contra terroristas, contra pessoas que eram revolucionários, que pegavam em armas, como a Aliança Libertadora Nacional fazia. E bandidos e tudo mais. Então, assim, eles estavam prontos para qualquer coisa. E o Marighella começou a atuar com a aliança justamente na época que a ditadura estava mais ferrenha. O ano que ele morreu, em 69, foi o ano do Médici, do AI-5. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Mas, né, quando a pessoa acredita no ideal, ela acredita até o fim que vai dar certo, que eles vão conseguir reverter aquilo. E o filme deixa isso muito claro. O Marighella o tempo todo ele fala, a gente vai, não vamos desistir, a gente vai conseguir. A gente sabe que não vai ser agora, que vai levar um tempo, mas com o tempo nós vamos conseguir expandir para o Brasil e tirar eles do poder e, enfim, ter uma revolução no Brasil. Então o filme, apesar do Marighella ter uma história muito longa de vida, que não é só no período que é englobado no filme, né, que o filme faz um recorte que vai de 64 a 69, é um filme que, assim, deixa muito claro isso. Ele faz esse recorte, mas ele mostra a questão do Marighella, no que ele acreditava, por que ele acreditava que tinha que ser uma luta armada, uma luta que não era nem um pouco democrática, porque ele acreditava naquilo. O filme também explora muito a vida pessoal dele, o relacionamento dele com a esposa, que é interpretada pela Adriana Esteves, seu Jorge faz o Marighella. Mostra muito a relação dele com o filho. Essa parte emocional do filme é muito forte, a vida pessoal dele. E, enfim, é um filme que mostra essa parte da vida dele, mas deixa claro os ideais dele, que ele tinha toda uma história política e tudo mais. A questão da abordagem do Wagner Moura, principalmente no final do filme, até o final do filme, assim, ele tinha uma abordagem meio assim, ele não glorifica o Marighella em nenhum momento, ele tá mostrando a vida dele, o que ele fazia, o que ele acreditava. Ele mostra também um lado do governo, da questão da relação que o Brasil tinha com os Estados Unidos, mostra muito o lado do DOPS, dos torturadores, né? O Bruno Gagliasso, que tá excelente, o Bruno Gagliasso é ótimo pra fazer gente psicopata e arrumar, assim, ele é muito bom nisso. Ele faz o Lúcio, que não é uma pessoa real, é uma pessoa, seu filme, tem o Marighella, tem a esposa dele que realmente existiram, e o filho, que ainda é vivo, mas tem muitos personagens, né, como os revolucionários, o Lúcio, que é o Bruno Gagliasso e tudo mais, são personagens assim, que eles representam pessoas que existiram, mas eles não são pessoas realmente que existiram, eles só representam essas pessoas, são meio que personas dessas pessoas que existiram. E o Lúcio, ele é assim, o filme mostra muito esse lado, então mostra muito o lado dos torturadores. O Lúcio era um monstro, ele é um torturador e assassino. Ele não matava só, assim, ele matava assim, quando tem um bandido, a gente vê um bandido, assim, você prende ele, põe ele na cadeia, deixa ele apodrecer lá, o que for, né? Mas ele não, ele, na época da ditadura militar, matava mesmo, foda-se, cara, você tá ameaçando ou não, mata, tortura e foda-se, né? Não é prender não, é matar mesmo, torturar, deixar o cara lá pra morrer, se não morrer, depois mata ele. Então, mostra muito isso. O Lúcio, as primeiras cenas dele são muito assim, mostra que ele é esse tipo de pessoa, ele era um agente da censura, ele ia nos jornais, fechava jornal, fechava rádio, ia atrás.
Quando acontecia alguma coisa, alguma ação da Aliança Libertadora Nacional, ele mudava como é que era, e tinha que ser noticiado, porque a população não podia saber que era uma aliança que estava lutando contra a ditadura, para não influenciar a população. Então tinha que mostrar que eles eram terroristas, que eles eram criminosos, a população não dá bola para eles e tudo mais, que eram coisas que realmente aconteciam na ditadura, né? A questão da censura e da manipulação da informação. Então eles escondiam corrupção, eles escondiam a violência que acontecia e tudo mais, assassinatos, então eles manipulavam tudo. Então tem esses personagens, então mostra muito lado deles, que assim, mostra que essa questão, assim, principalmente do Lúcio, ele tem alguns momentos que o Wagner Moura mostra, assim, que ele era casado, ele tinha uma filha, e que ele realmente acreditava que o que ele fazia era certo. Ele se considerava, enquanto Marighella se considerava um patriota, ele e os revolucionários, porque eles estavam querendo tirar uma ditadura militar, os agentes da censura, as pessoas do governo, eles se consideravam patriotas por serem, por fazer o que eles faziam. Eles achavam certo torturar e matar em nome da pátria. Isso era ser brasileiro e tudo mais. Então mostra esse lado dele também, dos antagonistas, né? Dos vilões da história. Mas é um filme, assim, muito político, é um filme que faz uma crítica enorme. No final, o Wagner Moura deixa muito... Se no início do filme ele equilibrava muito, balanceava, assim, fazia uma análise bem distante, no final ele glorifica bastante, o Marighella tenta mostrar, glorificar ele um pouco, e também tem uma cena que eu achei totalmente desnecessária, eu achei tosca, assim, desculpa a palavra, mas eu consegui achar outra, uma palavra mais leve pra isso, mas eu achei muito tosco, que teve o fim do filme e depois teve uma cena mostrando os revolucionários lá, cantando o hino do Brasil. Eu achei muito, tipo, nada a ver, não precisava daquilo, né, mas é o Wagner Moura, ele faz o filme que ele quer, se ele gostou daquilo, é o direito dele fazer aquilo, mas eu pessoalmente não gostei. Mas, assim, então é um filme que ele é um filme muito político, Wagner Moura deixa isso claro, mas igual o Wagner Moura falou no Q&A, que teve depois da exibição do filme, é um filme também sobre sacrifícios, mostrando como é que as pessoas, como elas acreditam numa causa, elas abrem mão da família, ou abrem mão da própria vida por essa causa. Então, assim, os revolucionários deixam isso claro, como é que eles estavam tão envolvidos naquilo, que mesmo eles sabendo no fundo que não ia dar certo, não tinha como dar certo, eles queriam acreditar até o fim, que eles tinham que fazer aquilo pelo país, que o Brasil tinha que se libertar daquilo e tudo mais. Então é um filme também sobre sacrifícios. Eu concordo, isso fica muito claro no filme. As cenas de tortura são muito pesadas. A amiga que viu comigo o filme, ela ficou muito incomodada com as cenas de tortura, porque elas realmente são pesadas, de eletrocutar e deixar a pessoa de cabeça pra baixo, toda de sangue. Então, assim, é uma coisa triste, mas é uma coisa assim, que, infelizmente, no momento atual do Brasil, acho que é uma coisa necessária das pessoas verem, para elas lembrarem que existiu uma ditadura militar, que teve um golpe militar, que tirou, assim, liberdades das pessoas, matou pessoas inocentes, torturou pessoas inocentes, torturou professor, torturou estudante, que eram apenas opositores à ditadura, sabe? Não se faz isso em nenhum lugar democrático, normal. Foi um governo que roubou sim, que tirou essas liberdades todas, que tem pessoas que estão desaparecidas até hoje, obviamente estão mortas, mas as pessoas que eram da família próximas não deram nem a chance de enterrar esses corpos, só os militares sabem onde é que tá esses corpos. Estão esses corpos. Então, assim, infelizmente é um filme necessário para as pessoas lembrarem que teve uma ditadura. Não neguem isso é documentado, tem foto, tem vídeo, pessoas que viveram isso, pessoas que sofreram tortura, sabe? Pessoas que tiveram que ter que ser exiladas. Não neguem, não vamos negar a nossa história. É triste, sim, não, é vergonhoso, sim, mas aconteceu e as pessoas, pelo visto, estão esquecendo disso ou querem esquecer por questões ideológicas, que não fazem sentido nenhum. Então, é um filme, eu acho um filme legal isso. É um filme pesado, mas é um filme que mostra uma parte da nossa história, que aconteceu, infelizmente, mas eu acho que é importante, é um documento. O filme passa a ser um documento histórico do que aconteceu no Brasil entre 64 e 85, né? Mas tem esse recorte do filme que vai até 69. Sobre a questão também de, assim, o que eu não gostei do filme, apesar, igual eu falei no início do vídeo, que eu achei a direção muito competente, a fotografia muito bem feita, o elenco muito bem dirigido, são ótimos atores, temos
Igual eu falei, tem o Seu Jorge, o Seu Bruno Gagliasso, tem a Adriana Esteves, tem o Erson Capri, que faz o líder do PCB, que também é dono de um jornal, que acaba sendo preso e torturado. Temos também o Humberto Carrão, faz um dos Revolucionários. O Humberto Carrão, ele é conhecido pelo filme, ele fez Aquários, né, do Kleber Mendonça. E temos, assim, temos esse lado positivo, né, os figurinos, o cenário e tudo mais. Mas eu não gostei muito do roteiro, assim, é um filme, essa glorificação no final, achei desnecessário, achei que não precisava disso. Mas é opinião minha pessoal, tô dando a minha opinião pessoal, eu não gostei disso. Mas é isso. Aí a recepção acho que muito vai acabar dependendo mais, apesar de ser um filme importante, acho que necessário para mostrar que essa questão da história do Brasil, do que foi a ditadura, de como é que era viver naquele período, e acho que o Wagner Moura conseguiu passar aquela atmosfera terrível para o público, ele passa muito bem. É um filme que vai acabar, assim, se ele realmente chegar entrar em cartaz ou passar na televisão, o que for, é um filme que vai acabar sendo dividido porque vai ter as pessoas que vão falar, esse filme é um lixo, estão glorificando um criminoso, um terrorista e tudo mais, blá. E vão ter pessoas que vão amar porque amam o Marighella. Eu, assim, eu não gosto muito de falar de política, mas, assim, se eu fosse falar, assim, eu considero, assim, claro que qualquer ditadura do mundo, seja a ditadura do Brasil que teve, a do Pinochet, ou a que tem em Cuba, que tem na Venezuela, que tem na Coreia do Norte, que tem na China, whatever, na Arábia Saudita, tem ditaduras de todos os países, vários países do mundo tem ditadura, seja direita, esquerda, whatever, não interessa. É errado, não pode ter isso, tem que ter oposição, tem que ter manifestação mesmo contra, tem que fazer pressão para tirar de forma democrática essa ditadura. Então, assim, eu pessoalmente não concordo com o que o Marighella fazia, porque ele era a favor de fazer uma... ele queria que fazer no Brasil, que o filme não detalhe isso muito, eu acho que o filme não detalhou isso muito bem, que ele queria, assim, fazer uma revolução comunista no Brasil no modelo de Cuba, e Cuba é uma ditadura, sabe? Não, né? Cuba não é um comunismo, comunismo não existe, nunca existiu, mas eles teve uma revolução comunista, mas lá é socialismo, né? Não existe comunismo, nunca existiu, nunca vai existir, porque é muito utopia, nunca vai conseguir ser possível existir um comunismo em nenhum lugar do mundo. Mas enfim, ele queria isso, fosse Cuba é uma ditadura, sabe? Tipo, não. E eu não acho que você vence governos autocráticos, ditaduras, governos autoritários, fascismo, whatever, com violência também. Você não responde com violência. Eu acho que você tem que fazer isso de forma democrática. Igual aconteceu na história, vários regimes que saíram de forma democrática. Eu acho que luta armada, eu não concordo com isso, porque ele cometia, querendo ou não, ele cometia crimes, ele matava pessoas, ele roubava, ele cometia crimes, explodia embaixada, sequestrava gente pra lutar contra aquilo. E eu não concordo com esse tipo de ação pra resolver governos autoritários. Eu acho que tem que ser a oposição tem que ser feita de forma democrática. Igual o personagem do Erson Capri faz no início do filme, fala com ele, ó, eles brigam no início do filme, e o Marighella falando que não tem como, eles estão fazendo muita coisa ruim, estavam fazendo coisas ruins mesmo, mas o Marighella acreditava que tinha que ser olho por olho, tinha que matar, tinha que torturar se precisasse, e o Erson Capri, que era o líder do PCB, falava, a gente tem que fazer oposição democrática, a gente não concorda com isso é muito radical. Então eu concordo nesse sentido mais com uma posição democrática. Mas enfim, é isso. É um filme muito político, sim, mas é um filme também sobre sacrifícios, é um filme muito pesado que mostra a parte triste da história do Brasil, mas que eu acho que é necessário ver. Nós vimos para lembrar, algumas pessoas estão precisando lembrar que teve uma ditadura no Brasil. Não interessa se seus familiares que viveram na ditadura não sofreram com isso, a minha família também, ninguém sofreu com a ditadura. Mas assim, teve pessoas, eram muitas pessoas, milhares de pessoas que sofreram sim, e a gente não pode esquecer essas pessoas, né? Porque a gente não passou por isso, que a gente pode esquecer as pessoas que passaram por isso e até hoje devem passar, porque tem muitas pessoas que até hoje não conseguem enterrar corpo de parentes, de amigos. Então, né? Não pode, né, gente? Não sejamos egoístas. Mas é isso. Marighella, é isso. Se eu tivesse que dar uma nota, eu não gosto de dar nota, assim. Eu gosto só de falar o que eu achei. Mas eu achei um filme 6 em 10, assim, porque eu não gostei muito
do roteiro, mas no final, assim, não gostei de como que o Wagner Moura conduziu o filme naquele finalzinho, assim, glorificando, e aquele canto do hino no final, achei nada a ver. Mas é um filme, acho que é um filme importante. Eu acho que, espero que ele seja lançado, sim, passa na televisão, se passar na televisão, melhor ainda, se passar depois do cinema, porque mais gente ainda vai ver. E é isso. Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, estreou aqui no Festival de Lisboa e Sintra de Cinema. Beijos.